Cálculo numérico, método dos quadrados mínimos. Considerando essa tabela, ou seja, tendo esses valores de x e estes valores de y, o exercício pede que visualize os pontos x e y em um diagrama de dispersão e escolha um dos modelos abaixo para ajustar os dados fornecidos. Justifique sua escolha. O primeiro passo é fazer o diagrama de dispersão, que pode ser visto aqui. Simplesmente plotar cada um desses pontos no gráfico e visualizar qual que é a curva mais próxima desses pontos. Aqui vocês podem ver que, supondo que C1 seja igual a C2 seja igual a 1, as curvas oferecidas pelo exercício seriam essas três. Dessas três curvas, a que mais parece se ajustar aos dados da tabela é essa curva aqui, que é a curva 2. Observem como que é a curva mais parecida com os dados da tabela. Então, a nossa escolha é o φ2 de x, que é igual a C1 mais C2 vezes logaritmo natural de x menos 0,5, porque essa é a curva que parece se ajustar melhor aos dados da tabela. O exercício 2 pede que, uma vez que o modelo foi escolhido, encontre a melhor aproximação para os dados no sentido de quadrados mínimos. Calcule os resíduos. Então, o primeiro passo é saber quais são as funções g1 de x e g2 de x, tal que a função φ de x igual a c1 de x mais c2 de 2 de x é uma boa aproximação para os dados tabelados. Então, essa é a função que nós escolhemos do exercício 1, e comparando isso com a função que nós queremos achar para ajustar os dados da tabela, nós vemos que g1 de x igual a 1 e g2 de x é igual a ln de x menos 0,5. O passo 2 é achar C1 e C2, tal que a função φ2 de x contenha os pontos da tabela. A gente pode pensar em uma matriz A, uma matriz X e uma matriz B, tal que G1, G2 de x vezes C1, C2 seja igual ao respectivo y. Então, pensando no primeiro x, que é x igual a 1, aqui está x igual a 1, e o respectivo y é y igual a 1,3. Aqui está 1,3. O mesmo vale para cada um dos pontos x2, x3, x4 e x5. Mas observem que eu tenho mais equações do que incógnita. Aqui eu vou ter um total de 1, 2, 3, 4, 5 equações para cada um dos valores 1, 2, 3, 4 e 5 de x. Mas eu estou procurando somente duas incógnitas, que é C1 e C2. Então, o que eu faço? Eu multiplico essa equação aqui por A transposta. Então, fica A transposta vezes AX, que é igual a A transposto B. Para mostrar para vocês como que agora vai dar certo, eu fiz uma análise dimensional. Vocês podem ver que A transposta vai ser uma matriz 2 por N, enquanto A é uma matriz N por 2, então o resultado é uma matriz A' 2 por 2. O mesmo acontece aqui, a matriz A transposta é uma matriz 2 por N, enquanto a matriz B, que é a matriz dos valores de Y, é uma matriz N por 1, então a matriz resultante é uma matriz 2 por 1. Isso significa que com esse sistema eu vou ter apenas duas equações e duas incógnitas, e portanto eu consigo achar os valores de C1 e C2. Então vamos lá. Tendo esses valores de x e esses valores de y, que foi a tabela dada no exercício, eu vou calcular a matriz A, que é a matriz com os valores de g1 de x e os valores de g2 de x para cada um dos valores de x fornecidos. Então, essa é a minha matriz A. Agora eu quero calcular a minha matriz A', que é simplesmente A transposta vezes A, que vai dar essa matriz A' aqui.
Depois eu tenho que calcular a matriz B', que é igual a A transposta vezes B, que dá B'. Observa que os valores de y aqui, ó, y1, y2, y3, y4 e y5 estão aqui na matriz B. Depois disso, eu preciso resolver o sistema, a linha x igual a B', para conseguir achar a matriz x com os valores C1 e C2. Aqui está o sistema. Resolvendo, eu chego que C1 é igual a 1.465 e C2 é igual a 0.197. Substituindo esses valores na equação f2 de x, eu tenho que a função que eu estou procurando é f2 de x igual a 1.465 mais 0.197 vezes o logaritmo natural de x menos 0.5. Aqui vocês podem ver um gráfico dessa função e os pontos x1, x2, x3, x4 e x5 dessa função. A última parte do exercício é calcular o resíduo. O que é o resíduo? Esses daqui são cada um dos pontos dados pela tabela. Esses pontos aqui. E essa curva em preto é o φ2 de x, que é a função que nós acabamos de calcular como uma possibilidade de função de ajuste para esses dados. Como essa função não é perfeitamente a função que tem esses dados, existe uma diferença entre o valor do ponto da tabela e o valor daquela função para aquele mesmo x. Então, o resíduo nada mais é que essa distância entre os pontos e a curva elevada ao quadrado e somada para cada um dos pontos. Então, vamos calcular o resíduo. O jeito mais fácil é fazer essa tabela, em que você tem o valor de k, o valor de xk, o valor de y de xk, que são os dados da tabela, aqui. Podem observar que esses são os dados da tabela. O valor de φ2 de xk, que é simplesmente aplicar essa função aqui, que nós calculamos para esses valores de xk. Depois, a diferença entre esse valor aqui, que é o φ2 de x, e esse valor aqui, que é o y de x. E, por fim, o quadrado de cada um desses valores. Aí fica fácil calcular o resíduo, que é simplesmente o somatório de cada um desses valores aqui. Então, para essa função, φ2 de x, o valor do resíduo é 0.00413. A última parte do exercício pede que, se usássemos o modelo φ de 4 de x igual a C1 de x dividido por C2 mais Cx, crescimento populacional com saturação, o ajuste pela linearização para a tabela acima nos daria C1 igual a 1.95 e C2 igual a 0.42. Como você poderia decidir se esse ajuste é melhor que o encontrado no item 2? Então, aqui está a função φ4 de x com os valores de C1 e C2 fornecidos pelo próprio exercício. O que nós precisamos fazer é calcular o resíduo para essa função φ4 de x. Então, como feito anteriormente, nós fazemos uma tabela com k, com x de k, com y de xk, com o valor φ4 de xk, depois a diferença entre φ4 de xk e y de xk, e por fim, o quadrado dessa diferença. O somatório do quadrado dessa diferença vai ser o resíduo, e o resíduo para essa função φ4 de xk vai ser igual a 0.00277. Então, como que a gente decide qual função φ2 de x ou φ4 de x é o melhor ajuste para os dados da tabela? Bom, se o resíduo para φ4 de x é 0.0277 e o resíduo para φ
2 de x é 0,00413, nós temos que o resíduo da função φ4 de x é menor do que o resíduo da função φ2 de x. Portanto, a função φ4 de x é o melhor ajuste para os dados tabelados.